onde estava Deus quando caíram as torres gêmeas? Ela falou, acho estranha essa pergunta. E foi uma americana que falou isso. Há tantos anos estamos mandando Deus embora do nosso país. Agora é proibido orar nas escolas públicas. Os americanos bateram palma quando um psicólogo foi até os jornais e falou que era pecado bater nos filhos. E ironizou a Bíblia quando a Bíblia falou repreender o filho com a vara. Ele falou, a Bíblia é um livro ultrapassado. Detalhe, esse psicólogo, o seu filho morreu suicidando-se com 16 anos. Nosso país bate palmas quando a Playboy vende tanto. Nossas igrejas estão ficando vazias, estamos vendendo as igrejas. Nós estamos expulsando Deus da nossa vida. Você não pode mais orar numa escola como professor, que você pode ser processado. Você não pode mais bater de porta em porta dando um folheto, porque alguém pode se sentir coagido e pode processar você. Nós estamos expulsando Deus de todo lugar. E agora nós perguntamos onde Ele está. Deus é educado. Deus simplesmente falou, ok, vocês não me querem aqui, eu vou sair. E nós estamos precisando dar um significado profético aos tempos em que estamos vivendo. Só que nós, Daniéis, estamos calados. Como devemos pregar, falar Nabucodonosor com todo respeito. Eu tenho a resposta do que aconteceu com o seu sonho. Nabucodonosor vai desafiar, você tem mesmo? Então vem cá, eu quero saber o que eu sonhei. E Deus começou a usar Daniel, porque Daniel orou. E Daniel começou então a dar o significado do sonho de Nabucodonosor. Ele falou, Nabucodonosor, sabe o que você sonhou? Você sonhou isso. E a partir do momento que Daniel iria descrevendo o sonho, Nabucodonosor foi entendendo. Rei, você dormiu muito preocupado com o que iria acontecer no futuro do mundo. E Deus deu a chance de você saber o que ia acontecer nas grandes potências. Você, rei, viu uma grande estátua. Uma estátua enorme. A sua cabeça era de puro ouro. O peito e os braços eram de prata. O quadril dela era de bronze. As pernas eram em ferro. E os pés eram ferro misturado com barro. Nabucodonosor, puxa vida, foi isso mesmo. Um detalhe curioso. Heródoto fala das fases do mundo que eram comparadas aos 4 metais. Ouro, prata, bronze e ferro. Por isso que a estátua era de ouro, prata, bronze e ferro. E depois que o senhor estava olhando a estátua, rei, uma coisa curiosa aconteceu. Uma pedra vinda do céu sem auxílio de mãos humanas, bateu nos pés da estátua, esmiuçou a estátua, quebrou a estátua e essa pedra encheu a terra. Foi isso mesmo que eu sonhei. É isso mesmo, eu estou lembrando agora. E o que significa isso? Eu vou dar uma boa notícia para o senhor, rei. Tu, ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro da estátua. Eu sou a cabeça de ouro, sim. Babilônia era um reino fantástico. Eu havia mencionado para vocês ontem. Babilônia havia conquistado toda a famigerada e terrível Assíria. E o rei Nabucodonosor era exemplar. Eu falei com vocês dos jardins suspensos da Babilônia. Havia árvores de 25 metros de altura nos jardins suspensos da Babilônia. Era uma fortaleza inexpugnável. Só que Daniel disse algo para o rei. Rei, só que eu tenho uma notícia triste para dar para o senhor. O senhor é a cabeça de ouro. Mas o seu reino vai passar. E ele vai ser conquistado por um reino inferior ao seu. É interessante. Qual metal é mais precioso? O ouro ou a prata? Interessante, a prata é inferior ao ouro. Qual metal é mais precioso? A prata ou o bronze? O bronze é inferior à prata? Qual metal é mais precioso? O bronze ou o ferro? O bronze, o ferro é inferior ao bronze. Sempre um reino inferior vai conquistar o outro rei. Você está brincando, é verdade. E a profecia se cumpriu. O reino de Nabucodonosor parecia inexpugnável, impenetrável. Ninguém podia invadir aquele reino. Naquela época, as pessoas tinham o costume de cercar uma cidade. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. Mas como alguém podia cercar uma cidade com 16 quilômetros de muralhas? Mas apareceu Ciro e Dario. Este é Ciro, o conquistador da Babilônia, o representante dos peitos e braços de prata. Ciro ajuntou-se com o seu sobrinho, com seu tio, Dario, e os dois formaram juntos o reino da Medo-Pérsia. E em 538, eles invadiram a cidade de Babilônia. Aí está o túmulo de Ciro. Como eles invadiram Babilônia? Vocês lembram que eu mostrei ontem o rio que passa pelo meio de Babilônia? Qual era o nome dele mesmo?
Rio Eufrates. Há duas versões históricas. Uma diz que era verão e o Eufrates estava com as águas baixas. Outra versão diz que Ciro e Dario desviaram o curso do rio mais ao norte, e as águas então começaram a ficar baixas. De madrugada, os homens entraram pelo rio, aqui tudo eram muralhas de Babilônia, entraram pelo rio e foram parar justamente aqui, na entrada que dava para o lado sudoeste do palácio do rei. O rei naquela noite estava dando uma festa tremenda. Aqui está o palácio do rei Nabucodonosor, mas não era mais Nabucodonosor o rei de Babilônia nessa época, era Belsazar. O rei estava dando uma festa aqui. Eles vieram caladamente pelo rio, entraram por debaixo dos arquedutos e mataram todos que estavam no palácio, inclusive o rei, e dominaram a cidade de Babilônia. Incrível, a cidade não foi cercada. As pessoas que moravam nas cidades, nas casas, estavam dormindo. Quando elas acordaram no dia seguinte, Babilônia já não era mais o grande reino do mundo. Babilônia agora havia sido dominada pela Medopérsia, um reino que era inferior ao de Nabucodonosor. Só que a profecia continua. Depois da Medopérsia deveria vir um outro reino. O reino da Grécia. A Medopérsia dominou toda essa região aí. Mas ela seria atacada pelo quadril de bronze da estátua. O reino de Alexandre o Grande. Alexandre tinha pressa. Deixa eu contar uma coisa de Alexandre para vocês. O pai de Alexandre era Filipe da Macedônia. Crise de família, sabe, existe desde aquele tempo. Quando Alexandre era criança, e ele viveu na época que a Grécia ensinava as mitologias gregas, Filipe estava vindo de uma conquista com o avô de Alexandre. E eles encontraram Alexandre chorando muito. Chorando. Ele tinha uns 4 ou 5 anos de idade. Eles chamaram, por que você está chorando tanto? Eu choro sim. Por que você está chorando? Porque vocês estão conquistando tudo, e quando eu crescer não vai ter nada para eu conquistar. Esse era o espírito de Alexandre o Grande. Ele já queria ser herói desde criança. E teve uma coisa, a mãe dele teve uma briga com o pai. E para vingar do pai, ela chegou para Alexandre e falou assim, Alexandre, você não é filho do seu pai. Lembra que eu falei com vocês da mitologia grega? Eles acreditavam que os deuses do Olimpo desciam do Olimpo e tinham relação com as mulheres. E dessa relação nasciam semideuses. Vocês conhecem as histórias, não é isso? E um dos mais famosos era quem? Quem era o homem forte da Grécia? Hércules. A mãe de Alexandre falou assim, você não é filho do seu pai. Não, não. Zeus desceu do Monte Olimpo e dormiu comigo. E você nasceu. Você é filho de Zeus. Sério, mãe? Sério, Alexandre. Você é filho de Zeus e irmão de Hércules. Aí pronto, era o que ele precisava. Era a cereja do sorvete dele. Alexandre cresceu. Não, porque tem gente que se acha, né? Alexandre era desse tipo. Ele gostava tanto de si mesmo que eu acho que Alexandre queria se beijar na boca, de tanto que ele se gostava. Bem-aventurado aquele cuja fama não é maior do que o que ele mesmo é. Que é verdade, né, gente? Tem gente que é igual vitrine. Tudo que ele é tem que estar na vitrine aqui para todo mundo ver, né? Eu acho que não é bem por aí. A gente tem que ser um pouco mais humilde. Aprender. Tem uma outra profecia que vamos estudar na quinta-feira, se não me engano, que fala que Alexandre, no seu próprio poder, ele se quebrou. Porque ele era tão arrogante. Ele era bom, ele era competente. Olha o tanto de percursos que Alexandre percorreu com seu exército dominando tudo. Ele dominou até a Índia. Ele dominou mais do que a Babilônia. A Babilônia tinha sido só esse pedacinho aqui. A Medopérsia tinha dominado toda essa parte aqui. Alexandre chegou até a Índia. Ele era bom, só que ele era arrogante. Ele era mais ou menos como um homem, que aconteceu isso aqui nos Estados Unidos. Um advogado. Não é piada de advogado não, viu? Fiquem tranquilos. Ele tinha formado em advocacia e ele queria, a todo custo, mostrar serviço. E quando ele estava lá no escritório, todo animado para começar a trabalhar, primeiro dia de trabalho no escritório, estava lá a plaquinha, né? Lawyer. Eu disse lawyer, não liar. Eu falo com sotaque. Ele botou a plaquinha e chegou, então, uma pessoa falou para um primeiro cliente. Aí quando ele viu o cliente chegando, ele já pegou o telefone e falou... sim, fulano. Não, pois é, como eu estava falando... E fez para o cliente entrar, né?
Como eu estava falando, eu não posso pegar o seu caso. Não, sinto muito, não dá. Minha agenda está lotada, não tenho condições. Olha, na semana que vem eu tenho aquela ação contra aquela multinacional. Eu sei que a sua vai me render pelo menos uns 3 milhões de dólares de comissão, mas eu não posso pegar. Eu tenho muita coisa, desculpe-me. Tá sim, não, o secretário de Estado tem um almoço comigo amanhã, eu não posso te atender. Sinto muito, fulano, eu sei. Desculpa, eu estou com uma pessoa aqui. Só um minutinho. E o camarada sentou. Pois é, e o camarada impressionado com a conversa dele ali, falando de secretário, de... Tá bom, desculpe, agora eu tenho que desligar que eu tenho mais um cliente aqui e